O Supremo Tribunal Federal, o STF, impôs em todo o país a adoção de um outro critério, inclusive de normativas, em relação à cobrança das chamadas dívidas ativas, ou seja, os devedores que não cumpriram suas obrigações com a Prefeitura de Bauru, por exemplo, IPTU, ISS, multas de auto de infração, têm as execuções judiciais, mas tem um recorte em relação a valores e economicidade, inclusive disso. Um projeto de lei em tramitação da Câmara, discussão aqui com as comissões internas. O Miguel, que é o procurador-geral, fala sobre dois aspectos. Primeiro, para as pessoas entenderem o que o STF adotou como regra para fazer, diferente do que vinha sendo acontecendo antes, de que nem todos os processos agora vão para a execução fiscal. O que o STF fez? A regra sempre foi, principalmente em Bauru, até o começo do ano, a cobrança da dívida ativa do devedor de tributos sempre pelo meio judicial. E todo mundo sabe, isso não é novidade, a justiça ela é bem lenta. E o STF ele tem encomendado estudos, o CNJ, há muito tempo, e eles identificaram que um dos grandes gargalos dessa lentidão são as ações de execução fiscal. Então, em fevereiro desse ano, eles publicaram um tema vinculante, de cumprimento obrigatório, falando o seguinte: para se ajuizar uma ação de execução fiscal a partir de agora, o município vai precisar comprovar que adotou alguma medida administrativa de cobrança e vai ter que comprovar que protestou aquela dívida, para só então ajuizar a ação. Ou seja, vai ter que adotar meios administrativos de cobrança. E ele definiu ainda que ações até R$10 mil poderiam ser extintas, porque elas acabam sendo mais caras, o processo acaba sendo mais caro do que o valor que está sendo cobrado. Então tem alguns critérios: se não tiver movimentação há mais de um ano, salvo engano, se não tiver indicação de penhora, essas ações já vão ser extintas. Então a nossa intenção com esse projeto é migrar desse modelo apenas judicial de cobrança para um modelo primariamente administrativo, e o judicial vai ficar para um segundo momento, caso a cobrança administrativa não seja eficaz. E quando a gente faz essa migração, o contribuinte devedor, ele vai deixar de pagar as custas do processo, porque hoje, no modelo judicial, assim que se entra com a ação, o juiz já determina, incidem 10% de honorários nessa dívida e as custas do processo. Tudo isso por conta do contribuinte devedor. Se a gente faz a cobrança apenas administrativa, a gente não fala em custas do processo. Mas a gente falaria, de acordo com o projeto, na cobrança desses honorários, que seriam além de um prêmio de incentivo para um trabalho extraordinário, que é um trabalho que o próprio devedor está impondo ao município, seria uma forma também de não desestimular aquele contribuinte que se sacrificou, se organizou e pagou em dia. Ou seja, você cobra administrativamente do devedor uma custa de um serviço que ele gerou para o poder público por não cumprir sua obrigação no pagamento como cidadão. Exatamente, porque a gente tem sempre que lembrar que o trabalho humano de um servidor público, da mesma forma um empregado da iniciativa privada, ele tem uma representação financeira. Se um servidor público, ele tem um valor por hora de trabalho. Então, se ele está trabalhando em determinada questão, que às vezes seria desnecessária, é um serviço extraordinário, foi criado por alguém. Para isso, uma outra questão que pode parecer despercebida em relação ao grande público é que, assim como era até, salvo engano, 1995, essa estrutura toda de controle de serviços, ela sai da Finanças, Secretaria, e vai para o Jurídico. Não, na verdade, é o contrário. O Departamento da Dívida Ativa, que controla toda essa inscrição de dívida ativa do contribuinte devedor, ela pertencia ao Jurídico até 95. A partir de 95, transferiram para a Secretaria de Finanças, hoje se encontra lá. E é um departamento que tem uma afinidade muito grande com o jurídico, porque precisa de uma comunicação muito afinada. Justamente porque são eles que fazem a inscrição em dívida ativa daquele devedor e mandam essa certidão para o jurídico para ser ajuizada a ação, ou de acordo com a lei que a gente está propondo, para fazer a cobrança administrativa. Só que o Tribunal de Justiça de São Paulo entende isso como inconstitucional, que o correto é a dívida ativa, o departamento de dívida ativa, ficar no jurídico, porque é um trabalho próprio da advocacia pública. Então o projeto também tenta corrigir isso e trazer de volta para o jurídico esse departamento. Ele seria absorvido com a estrutura que ele possui, com os servidores que ele possui, se tiver interesse de ir, e seria dessa forma. Essa regulamentação, nesses dois aspectos, tornariam daqui para frente o município já apto a
já se adequar a todas as nuances que já fez num acordo com o Supremo Tribunal Federal dos processos daqui para frente, caso o projeto de lei venha a ser aprovado. Na verdade, são duas coisas distintas. O acordo de cooperação técnica que foi firmado foi para a gente criar um escalonamento nessas extinções até R$10 mil, de forma que a gente consiga fiscalizar melhor. Ver se a lista está certinha, se não houve algum equívoco. A gente pode tentar reunir ações, várias ações do mesmo contribuinte em uma ação só, e às vezes não precisaria nem ser extinta. O segundo aspecto é se daqui para frente, com a aprovação do projeto de lei, se já se passam a adotar todas essas regras que o senhor comenta. Sim, exatamente. Com a aprovação do projeto, a gente consegue aprimorar essa cobrança administrativa e nos adequando de maneira integral a esse entendimento do STF.